Ela sempre acreditou que a vida perfeita estava a apenas alguns cliques de distância. Bastava postar a foto certa, sorrir do jeito certo e usar as palavras certas. Foi assim que Lívia, uma jovem pobre do subúrbio de Recife, começou a construir uma mentira que parecia inofensiva no início, mas que acabaria se tornando o pesadelo mais doloroso de sua vida. Cresceu em uma casa simples, com paredes descascadas e o som do ventilador barulhento embalando suas noites. A mãe trabalhava o dia inteiro como diarista e voltava cansada, mas sempre com um sorriso no rosto. O pai, ela nunca conheceu. O que restava era um vazio, uma sensação constante de que o mundo era feito para os outros, para os que tinham sorte, dinheiro e oportunidades. Tudo começou quando uma patroa da mãe deu a ela um celular antigo com a tela trincada. Foi o suficiente para abrir as portas de um mundo que parecia encantado. Lá estavam meninas da mesma idade, rindo em viagens internacionais, desfilando com roupas caras e jantando em restaurantes que ela só via em novelas. Aquilo a fascinava e a feria ao mesmo tempo. À medida que rolava o feed, a sensação de inadequação aumentava. Por que não eu? Ela se perguntava. E então um pensamento surgiu como um sussurro. Se ela não podia ter aquela vida, talvez pudesse parecer que tinha. Criou um novo perfil no Instagram, com um nome sofisticado, algo que soasse estrangeiro e caro. Pegou roupas emprestadas da patroa da mãe, usou o espelho da loja da esquina para tirar fotos e publicava tudo como se fosse seu. Um café simples virava Starbucks. Um corredor bem iluminado parecia o lobby de um hotel. No início, era só uma brincadeira, mas as curtidas começaram a chegar. As mensagens também. Pessoas que nunca tinham olhado para ela começaram a chamá-la de linda, estilosa, inspiradora. E foi ali que algo mudou. Pela primeira vez, Lívia se sentiu vista. Com o tempo, o que era brincadeira virou obsessão. Ela acordava cedo para montar cenários falsos, estudava poses, legendas, filtros, parou de sair com os amigos, de conversar com a mãe, de viver fora da tela. Seu mundo se reduziu ao tamanho do celular. Mas à noite, sozinha, olhava para o teto rachado e sentia um peso no peito. E se descobrirem quem eu sou de verdade? A mentira estava crescendo rápido demais e ela já não sabia como parar. Até que um dia recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Um homem elegante, com perfil verificado e fotos em jantares luxuosos, dizia ser dono de uma agência de moda em São Paulo. Ele afirmava estar impressionado com o estilo de Lívia e ofereceu uma parceria, uma campanha fotográfica em um hotel 5 estrelas. Prometia pagar passagens, hospedagem e alimentação. Era o tipo de proposta que parecia vir do destino. Ela não hesitou. Disse à mãe que havia sido chamada para uma entrevista de emprego e embarcou na primeira viagem da sua vida. Mas nada era o que parecia. Ao chegar ao hotel, percebeu que não havia equipe, nem fotógrafos, nem campanha alguma. Apenas o homem do perfil e um quarto reservado. Ele a recebeu com um sorriso frio. Segurou seu braço e disse: "Você queria ser famosa, não é? Então prove que merece." O que aconteceu naquela noite nunca saiu da cabeça dela. Foi humilhação, foi medo, foi o fim de tudo o que ela acreditava ser. De manhã, ele a deixou na rodoviária com uma passagem de volta e uma frase que ela nunca esqueceu: "A fama custa caro." Agora você sabe quanto. Quando voltou para casa, tentou seguir a vida, mas os vídeos começaram a aparecer. Trechos íntimos, filmados sem seu consentimento, começaram a circular na internet. O mesmo público que a chamava de linda, agora a chamava de mentirosa. As marcas apagaram suas fotos, os seguidores desapareceram, as mensagens mudaram de tom. Bem feito! Fingiu tanto que se perdeu. Apenas colheu o que plantou. Lívia implorava por ajuda, mas ninguém queria ouvir sua versão.
Até a mãe, sem entender o que realmente acontecera, apenas chorava e dizia que tudo ficaria bem. Mas não ficou. Lívia desapareceu por semanas. Viveu nas ruas, dormiu em abrigos, perdeu peso, perdeu voz. Às vezes pensava em acabar com tudo. Mas em um desses abrigos, uma enfermeira idosa se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dela e disse: "As pessoas não te destroem quando te odeiam, menina. Te destroem quando você acredita no que dizem sobre você." Essa frase ficou ecoando dentro dela como um chamado. Foi o primeiro fio de esperança depois de tanto tempo no escuro. Com o tempo, ela encontrou forças para recomeçar. Um ano depois, voltou às redes sociais, mas dessa vez sem máscaras. Postou um vídeo simples com o rosto limpo, a voz trêmula e o olhar cansado. Contou tudo, cada detalhe, cada dor. Disse que fingir luxo havia custado sua alma, mas que agora queria viver de verdade. O vídeo viralizou. Só que, diferente da primeira vez, não por escândalo, mas por empatia. Milhares de pessoas começaram a comentar, dizendo que também já haviam se escondido atrás de filtros e sorrisos falsos. Lívia começou a receber mensagens de meninas que queriam conversar, desabafar, pedir conselhos. Foi assim que nasceu seu projeto Sem Filtros, onde ela passou a ajudar adolescentes a lidar com a pressão das redes sociais. Começou a visitar escolas e abrigos, a dar palestras, a transformar sua dor em algo que curava outras pessoas. Numa dessas palestras, uma garota de 15 anos levantou a mão e disse: "Lívia, você me salvou. Eu ia desistir, mas vi que dá para recomeçar." E naquele momento, ela entendeu que sua história não havia sido em vão. Mas o passado não desaparece tão facilmente. O homem daquela noite reapareceu, mandando mensagens, ameaças veladas, tentando intimidá-la. Por um tempo, o medo voltou. As lembranças também. Mas agora ela não estava mais sozinha. Denunciou, expôs e, com a ajuda de advogados e apoio das redes, ele foi preso meses depois. Foi a primeira vez que ela sentiu que a justiça, ainda que lenta, podia acontecer. Em uma palestra, alguém perguntou se ela se arrependia de ter fingido uma vida que não tinha. Lívia respirou fundo, olhou para o público e respondeu: "Não me arrependo de sonhar. Me arrependo de ter mentido para mim mesma." E o silêncio que seguiu foi pesado, porque no fundo todos sabiam que já haviam feito o mesmo em algum momento. Mentido para si mesmos para parecer fortes, felizes, aceitos. No aniversário de 25 anos, ela postou uma única foto. Estava descalça, sentada na calçada da casa onde cresceu, com o sol batendo suave em seu rosto. A legenda dizia: "Não sou perfeita, mas sou verdadeira. E isso basta." Aquela imagem rodou o mundo. Não pela beleza, nem pela estética, mas pela verdade. Hoje Lívia vive uma vida simples, longe das câmeras, mas cheia de sentido. Ensina meninas a reconhecer o próprio valor antes de buscarem a aprovação dos outros. E quando perguntam se ela ainda sente vergonha do passado, ela sorri e diz: "Vergonha eu senti quando vivi uma mentira. Agora eu só sinto gratidão por ter acordado." Nem tudo que brilha é luxo. Nem toda pobreza é falta. Às vezes, é só verdade demais para caber em uma foto. E talvez, no fim das contas, todos nós tenhamos um pouco de Lívia dentro da gente, tentando parecer fortes, quando o que mais precisamos é apenas ser humanos. Você acredita que essa história realmente aconteceu? Ou será que todos nós, de alguma forma, já fingimos ser algo que não éramos só para sermos amados? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de olhar além do brilho.